Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a relação campo e cidade. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Quem nunca ouviu falar sobre o campo e a cidade? Tem até uma história muito famosa sobre esses dois ambientes, chamada O Rato do Campo e da Cidade. Você conhece? Pois é uma fábula muito legal. E para quem não conhece, sugiro uma pesquisa rápida na internet, que eu tenho certeza de que você adorará conhecer sobre esses dois ratinhos com vidas tão diferentes. Bom, o campo e a cidade são dois ambientes que se tornaram locais onde o homem habita e produz seus alimentos, ou ainda presta serviços e constrói, assim, a sociedade em que vivemos hoje. Essas questões de produção de alimentos, venda, compra, prestação de serviços fazem parte da economia. Em geral, os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em sua maioria, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma da outra. No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidos, na maioria das vezes, na cidade. Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas e verduras. Essas atividades exercidas no campo e na cidade fazem parte da economia. A economia é uma área de conhecimento em que estudamos sobre dinheiro, como ele se comporta na nossa sociedade e como ele influencia nosso modo de ver o mundo, seja produzindo, distribuindo ou até mesmo acumulando bens e consumindo diversos tipos de produtos. E dentro dessa ciência, existem algumas divisões de setores para melhor organizar a vida econômica de uma sociedade. Esses setores são setor primário, secundário e terciário. O setor primário está ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O setor secundário está ligado às indústrias e o setor terciário abrange atividades de comércio e atividades oferecidas por profissionais autônomos ou empresas que oferecem a realização de determinada atividade, como médicos, advogados, professores, garçons, faxineiras. Você conhece de perto cada atividade econômica que acabei de falar? Vamos ver algumas mais de perto. A agricultura é a atividade de plantar e colher vegetais, como feijão, milho, trigo, café. A pecuária é a criação de animais como gados, bovinos, bois e vacas, caprinos, bodes e cabras, suínos, porcos, bufalinos, búfalos, equinos, cavalos e éguas, e assininos, asnos, mulas e jegues. Ainda temos a criação de peixes, conhecida como piscicultura, e a criação de aves, perus, patos, etc., conhecida como avicultura. As atividades ligadas à agricultura e à pecuária são chamadas de agropecuária. O extrativismo consiste na extração dos recursos naturais. Ele pode ser de origem animal, de onde se extraem carne, pele, óleo, ou vegetal, de onde se extraem folhas, madeira, frutos, e mineral, de onde se extraem minérios, água e sal. O comércio envolve as atividades de compra e venda de produtos. Tanto na cidade quanto no campo, vamos encontrar diversos tipos de estabelecimento comercial: livrarias, quitandas, padarias, mercados, farmácias, entre outros. E a chamada prestação de serviços, que abrange atividades oferecidas por profissionais autônomos ou empresas que oferecem a realização de determinada atividade, como médicos, advogados, professores,
garçons e faxineiras. A indústria, que transforma matérias-primas em produtos industrializados, usando máquinas. Existem indústrias no campo também. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades exercidas no campo. Já o comércio, a prestação de serviços e a indústria são atividades mais comuns na área da cidade, apesar de essa realidade estar mudando. Pense neste exemplo comigo. O café é plantado, setor primário, colhido e transportado para a indústria, setor secundário, para depois de industrializado ser vendido nos supermercados ou cafeterias, setor terciário. Pensando agora na nossa cidade de Manaus, temos estes 3 setores presentes. No setor primário, temos a área rural com atividades intensas na agricultura, voltadas para o arroz, a banana, a mandioca e a laranja. Já no extrativismo, temos a extração mineral, animal e vegetal. Na extração mineral, são obtidos principalmente calcário e estanho. Na extração vegetal, existe a atividade de madeireira e retirada de castanhas do Pará, coletas de frutas regionais, borracha e, na extração animal, temos a pesca. Essa última é muito praticada pela comunidade ribeirinha na zona rural de nossa cidade. Lembra que falamos sobre os ribeirinhos em aulas anteriores? Pois é, o contato com a natureza permite que eles tenham atividades do setor primário como grandes aliadas. A pecuária na zona rural de Manaus existe na criação de gado bovino e, de acordo com os especialistas na área, essa é uma atividade que vai crescer bastante nos próximos anos, com nossa cidade se destacando cada vez mais. No setor secundário, Manaus tem um dos maiores centros industriais do Brasil, a Zona Franca. Você já deve ter ouvido falar dela em algum momento, seja por alguém que trabalha lá, que mora próximo, ou ainda pela televisão. A Zona Franca de Manaus é um local onde ficam diversas indústrias que produzem vários tipos de produtos e que os distribuem tanto para a nossa cidade quanto para todo o Brasil. Ela é uma das principais atividades econômicas da nossa cidade e envolve milhares de empregos, sendo muito importante para ajudar a sociedade manauara a ter acesso a empresas que antigamente não estavam interessadas em investir na região norte. No setor terciário, Manaus destaca-se no turismo ecológico, onde explora suas belezas naturais para a contemplação de turistas e visitantes curiosos sobre a natureza única da nossa região. Essa é outra atividade que tem tendência a crescer e se destacar em nossa cidade. Todas essas atividades que envolvem produtos a serem distribuídos pela cidade ou área rural envolvem uma coisinha bem importante: a locomoção. Como será que os produtos da área rural chegam até a cidade e como será que o que é produzido na cidade chega à área rural? Em Manaus, temos muitas possibilidades, mas a mais utilizada é o transporte fluvial, ou seja, locomoção utilizando o rio. Existem algumas localidades na área rural de Manaus em que a única possibilidade de transporte é através do rio. Assim, muitas vezes os produtos gerados na agricultura ou no extrativismo, como os peixes, são transportados através de barcos, canoas ou lanchas. É também muito comum o acesso a algumas áreas através de estradas. Então, existe a locomoção desses produtos através de caminhões ou ainda carros de grande porte. Quando no caminho entre uma área e outra há uma parte de estrada e outra de rio, é comum serem utilizadas as balsas, onde os meios de transporte terrestre são colocados juntamente com produtos e pessoas e seguem até o outro lado do rio. Esses transportes que citei são muito comuns tanto para a locomoção dos produtos que movimentam a economia manauara, como para a locomoção das pessoas de uma área para outra. Querido aluno, agora que você aprendeu sobre a relação campo e cidade, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Relacione os setores da economia
a uma de suas atividades. Nós temos, então, no número 1, setor primário, no número 2, setor secundário e no número 3, setor terciário. As opções de resposta são agricultura, comércio e indústria. Você tem 1 minuto para responder. A ordem correta ficará 1, 3 e 2. Na aula de hoje, aprendemos que o setor primário está ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O setor secundário está ligado às indústrias e o setor terciário abrange atividades de comércio e atividades oferecidas por profissionais autônomos ou empresas que oferecem a realização de determinada atividade. Vamos para a nossa atividade número 2. Responda as questões abaixo. Letra A. Quais itens a agricultura da cidade de Manaus mais produz? Letra B. Qual o tipo de extrativismo mais utilizado pelas comunidades ribeirinhas? Letra C. Como se chama o grande centro industrial de Manaus? Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. A resposta da letra A é o arroz, a banana, a mandioca e a laranja. Na letra B, extrativismo animal, pesca e na letra C, Zona Franca de Manaus. Na aula de hoje, vimos que, no setor primário, temos a área rural com atividades intensas na agricultura, voltadas para o arroz, a banana, a mandioca e a laranja. Já no extrativismo, temos, além da extração vegetal e mineral, a pesca, que faz parte do extrativismo animal e é muito praticada pela comunidade ribeirinha na zona rural de nossa cidade, pois o contato com a natureza permite que eles tenham atividades do setor primário como grandes aliadas. Hoje, também aprendemos que a Zona Franca de Manaus é um local onde ficam diversas indústrias que produzem vários tipos de produtos e que os distribuem tanto para a nossa cidade quanto para todo o Brasil. Vamos para a nossa atividade de número 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Não existem os 3 setores da economia na cidade de Manaus. Letra B. Um dos principais meios de transporte entre a área rural e a cidade de Manaus é o barco. Letra C. Existem locais em que o transporte acontece de maneira fluvial e terrestre, com a ajuda da balsa. E letra D.
Não existem estradas que ajudam na locomoção de produtos e pessoas entre a cidade e a área rural de Manaus. Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. Na letra a resposta é F, de falso, pois, como vimos na aula de hoje, os 3 setores da economia estão presentes sim na cidade de Manaus. Na letra B, a resposta é V de verdadeiro, pois, como aprendemos, existem algumas áreas rurais em que o acesso se dá apenas por meio fluvial, e o barco é um desses principais meios de transporte. Na letra C, a resposta é V, de verdadeiro, pois, como vimos na aula de hoje, em Manaus, quando um caminho entre uma área e outra há uma parte de estrada e outra de rio, é comum serem utilizadas as balsas, onde os meios de transporte terrestre são colocados juntamente com produtos e pessoas e seguem até o outro lado do rio. Na letra D, a resposta é F de falso, pois, como aprendemos hoje, existem estradas em que os produtos e pessoas são locomovidos de uma área para outra. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, a aula de hoje foi incrível. Aprendemos um pouco mais sobre as atividades econômicas do campo e da cidade. Lembra que no início da aula indiquei uma história bem legal do rato do campo e da cidade? Não esqueça de pesquisar e conhecer essa fábula. Bom, aprendemos que o campo e a cidade são 2 ambientes que se tornaram locais onde o homem habita e produz seus alimentos, ou ainda presta serviços e constrói, assim, a sociedade em que vivemos hoje. Essas questões de produção de alimentos, venda, compra, prestação de serviços fazem parte da economia. Aprendemos também que os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em sua maioria, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma da outra. No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidos, na maioria das vezes, na cidade. Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas e verduras. Essas atividades exercidas no campo e na cidade fazem parte da economia. Vimos que existem algumas divisões de setores para melhor organizar a vida econômica de uma sociedade. Esses setores são setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário está ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O setor secundário está ligado às indústrias e o setor terciário abrange atividades de comércio e atividades oferecidas por profissionais autônomos ou empresas que oferecem a realização de determinada atividade. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades exercidas no campo. Já o comércio, a prestação de serviços e a indústria são atividades mais comuns na área da cidade, apesar de essa realidade estar mudando.
Vimos como cada setor existe na nossa querida cidade de Manaus e como os produtos, além das pessoas, são transportados de uma área para outra. É importante lembrar que o principal meio de transporte entre a área rural e urbana ainda é o fluvial, ou seja, pelo rio. Porém, isso tem mudado com a construção de estradas, pontes e até mesmo aeroportos locais. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei te ensinar sobre a relação campo e cidade. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!